Igreja do Senhor Jesus, tem uma unção sendo liberada aqui nessa noite. Tem uma unção de descanso. Tem uma unção de estar nos braços do Pai. Que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz ao Senhor, meu refúgio e o meu socorro, meu Deus em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Não te assustará do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois dissestes, o Senhor, somente o Senhor, Ele é o meu refúgio. Fizestes do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá. Praga nenhuma chegará à sua casa, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em pedra alguma. Pisarás o leão e a serpente, calçará aos pés o leão e a serpente, porque a mim ele se apegou com amor. Essa palavra é para você. Essa palavra é para você que está aqui nessa noite. Ele é o teu socorro, Ele é o teu refúgio. Não temerás mal algum, ainda que alguns caiam ao seu lado, ainda que 10.000 à tua direita, você está protegido nele, você não será atingido, você está guardado debaixo das asas de um Deus todo-poderoso. Tem alguém aqui nessa noite? Eu sinto no meu espírito tão certo como Cristo vive. Tem alguém aqui nesta noite que está passando por um tempo de angústia muito grande, se sentindo apertado, moído, e o Senhor está falando, volte para o caminho, e hoje é a sua noite. Hoje é o seu tempo de encontro com Ele, e eu não estou te chamando para ser membro dessa igreja, eu estou dizendo para você que Ele, apenas Ele é o seu socorro, Ele é o seu refúgio. A questão não é se você passar pelo vale, você vai passar pelo vale, e quando você passar pelo vale, Ele estará ao teu lado, você não passará sozinho. Se eu passar pelo vale, se ponha de pé, igreja, se ponha de pé. Acharei conforto em teu amor. Enquanto você está cantando, você está liberando cura na alma de alguém, ou na sua própria alma.
queria 4 pastores aqui comigo. 4 pastores. Rapidamente, vem aqui, 4 pastores. 2. Faltam 2. Vem aqui, pastor Elton. Vem aqui, pastor Adriana. Vem aqui. Eu quero cada pastor num canto dessa igreja. Vai lá, pastor. Fica ali, pastor. Vai pra lá. Fica lá naquele cantinho. Estenda as mãos pra cá, porque tem algo acontecendo aqui hoje. Tem algo sendo desbravado nas regiões celestiais hoje. Nós estamos aqui com as mãos estendidas como colunas, liberando sobre a sua vida aquilo que estava travado, aquilo que estava retido, aquilo que estava preso, aquilo que estava trazendo angústia, dor. Ei, sabe o que eu estou vendo? Nas regiões celestiais, eu estou vendo o céu se movimentando. Eu estou vendo como colunas de fogo acontecendo, sendo derramado sobre a igreja, derramando sobre a sua vida. Mas sabe também o que eu estou vendo? Eu estou vendo demônios correndo nesse lugar, porque a presença do Senhor está aqui. Se eu passar pelo vale, se eu passar pelo vale, estenda as suas mãos, pastores, aonde vocês estiverem, interceda pela igreja, libera uma palavra profética, estenda as suas mãos. Ali no ventre da Cleci. Eu quero uma pastora com a Dani. Não Dani pastora, Dani Duarte. Cadê? Eu quero uma pastora com a Dani Duarte. Pastora Adriana, não. Eu quero você com a minha vizinha, Kevin. Ela vai orar por você, Kevin. Volte, se envolva, mergulhe. Tem um rio de Deus preparado para a sua vida. É tempo de você mergulhar, é tempo de você se envolver, é tempo de você mergulhar e nadar na presença do Senhor. Tem um ministério sobre a sua vida. Você acha que você vai ficar escondida, sentada num banco, assistindo como se fosse uma plateia? Deus te chamou para fazer coisas grandiosas. Ele te dá sabedoria e entendimento, conhecimento e revelação do alto. Ele te chamou, Ele te deu unção e te capacitou. O seu tempo de mergulhar também chegou. Em teus braços, em teus braços, em teus braços, em teus braços, em teus braços. Eu quero uma pastora aqui, cadê a pastora Bernadette?
Isaías 40 ou 41, eu não lembro. Patrícia aqui sabe as referências, eu não lembro a referência. Mas a palavra do Senhor diz assim: aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Os que esperam no Senhor não se cansam, renovam as suas forças. A palavra no original que aparece ali é cavar. No hebraico a palavra cavar, ela não tem uma tradução literal para o português, mas a palavra cavar significa estar tão perto do Senhor, a ponto de saber para onde os teus olhos estão olhando. Como que é isso, pastor? É quando você está cansado e não pode mais caminhar, o Senhor te coloca no colo dele e você olha diretamente para os olhos do Senhor. Você não tem forças, você não consegue andar, mas você não está parado porque Ele está te conduzindo. Ah, querido, não tem nada tão importante quanto esperar no Senhor. É esperando nele que as suas forças são renovadas. É esperando nele que nasce a esperança. É esperando nele que ele acalma a nossa alma. Acalma a nossa alma. Acalma a nossa alma. Acalma a tua alma. Diz o Senhor. Não ande agitado de um lado para o outro. Acalme, confie. Ele é o teu socorro. Acalme a tua alma, igreja. Acalme a tua alma. Tem uma unção sendo liberada aqui essa noite. Tem uma unção sendo destravada aqui nessa noite. Você recebeu? Agora vamos receber na palavra do Senhor. Você pode aplaudir o nome dele? Glória a Deus. Quando o barco vai sair para o mar, o marinheiro olha para o mar assim, ele já sabe como vai ser a viagem. Se o mar está agitado, ele já sabe que a viagem vai ser difícil. Mas se o mar está calmo, ele já sabe que a viagem vai ser tranquila. Mas você sabe qual que é a diferença, Cleci? É a percepção do mar que nós temos. E a confiança que nós temos em quem está conduzindo o barco. Confia no Senhor. Vai ter um tempo de ondas grandes. Mas confia, porque Ele continua conduzindo o barco. Ele é contigo. Nenhum mal te sucederá. Chegará um tempo de novos recursos. Eu vejo os céus abertos sobre a sua vida. Você vai subir num púlpito de barrigão e vai pregar a palavra do Senhor. Foi preciso você se engravidar novamente para o Senhor dizer para você que você continua gerando. E Ele vai te fazer gerar muitos filhos, diz o Senhor. Abre sua Bíblia comigo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 13, no verso 24 a 30. Quem aqui já venceu o Covid? Levanta a sua mão, sem medo, sem vergonha. Você sabe o que nós estamos falando, igreja? Que o inferno não pode parar a igreja. Muitos não tiveram a oportunidade de levantar suas mãos porque ficaram pelo caminho. Mas a igreja do Senhor prevalece. E deixa eu te falar, se ainda assim o Senhor levou alguns, é para a glória do nome dEle. Tudo tem um tempo e um propósito.
E nós não brincamos com o sentimento de ninguém. Mas eu quero te afirmar que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Pastor, o que está acontecendo? Eu sei de uma coisa. Quando o céu abriu e eu vi enfermidades saindo, eu vi demônios correndo, o Senhor falou que mesmo sem ministrar em ninguém, pessoas seriam curadas hoje durante a ministração que está sendo feita aqui neste lugar. Tem cura para você, tem cura para sua alma, tem cura para suas emoções. Volte a confiar novamente, se envolva novamente. Se permita recomeçar de onde você parou. Tem uma palavra do Senhor hoje trazendo esperança para a sua vida. Deus é bom em todo o tempo. Amém? Mateus 13, 24 a 30. Hoje nós não teremos a salinha das crianças, então pais, suas crianças vão estar aí perto de você, ou junto da minha, ou fazendo bagunça em algum canto aí. Os diáconos do Senhor. Não brigue com os nossos diáconos, tá, gente? Onde tem um diácono aí, levanta sua mão, onde você estiver. Os diáconos são aquele tio chato da hora do recreio, que corre atrás das crianças para fazer bagunça. São eles. Mas eles têm a minha autorização e a autoridade do Senhor para controlar essa igreja. Amém? Vocês estão empoderados como autoridade para poder conduzir esse culto. Então se segurem na nave aí, dá a mão no Senhor e vamos voar. Mateus capítulo 13, verso 24 a 30. E por favor, se você encontrou, se ponha de pé, vamos ler a palavra do Senhor. Mateus 13, 24 a 30. Eu estou agitado. Eu estava com dor de estômago ali, eu estava achando que era alguma coisa que eu comia, ou muita água com gás que eu estou tomando ultimamente. Mas eu estou agitado, tem alguma coisa aqui querendo explodir hoje. Tem uma unção do Senhor querendo ser, parece que está retida assim, sabe aquela brincadeira de cabo de guerra que se fazia antes? Parece assim que tem o espiritual puxando, o sobrenatural puxando, e o natural puxando de um lado, e fica naquela linha ali, acredito, não acredito, é natural, é sobrenatural, o que é? Deixa eu te dizer, o sobrenatural precisa vencer, senão você vai continuar sendo essa pessoa natural que você é, vivendo das coisas naturais que você vive. Quando o sobrenatural vence, você também vive no sobrenatural, e no sobrenatural nada que acontece é normal. Vamos deixar que o sobrenatural vença essa disputa de poder hoje, porque o Senhor já venceu. Tem algo para ser liberado aqui hoje. Mateus 13, 24 a 30. Diz a palavra do Senhor. Jesus lhes contou outra parábola dizendo: o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e se foi. Quando o trigo brotou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono do campo dirigiram-se a ele e disseram: o Senhor não semeou boa semente em seu campo? Então de onde veio o joio? Um inimigo fez isso, respondeu ele. Os servos lhe perguntaram: o Senhor quer que o tiremos? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês também poderão arrancar com ele o trigo. Deixem que cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita: juntem primeiro o joio e amarrem-no em feixes para serem queimados. Depois juntem o trigo e guardem-no no meu celeiro. Pode se assentar, igreja. A pastora Adriana está aqui hoje. Ela estava enferma, estava com uma infecção no sangue, uma bactéria terrível lá da Índia. Agora ela está curada em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor pela vida da pastora Adriana? Em ação de graças, o pastor Erla vai pagar pizza para todo mundo no final do culto, com o cartão do Ricardinho ainda.
Amém, queridos, amém. Olha que interessante. Eu já li esse versículo, esse texto, tantas e tantas e tantas vezes. E o Senhor me chamou a atenção para uma coisa muito especial nesse texto. No primeiro versículo ele diz que quando Jesus conta essa parábola, e todos nós conhecemos essa parábola, é uma parábola muito conhecida, do joio e do trigo, mas ele diz que o reino dos céus é semelhante à parábola que nós acabamos de contar. E você sabe o que acontece nos últimos anos, em especial nos anos em que eu tenho pastoreado, e já nem sei mais quantos anos são, a Sheila que grava essas coisas, mas há muito tempo nós não falamos mais sobre o reino dos céus. Quem aqui ouviu uma pregação sobre o reino dos céus nos últimos 30 dias? Alguém já ouviu? Nos últimos 60, nos últimos 90, a mensagem sobre o reino dos céus tem sido cada vez mais tirada do meio da igreja. Isso às vezes acaba nos assustando, porque quando nós falamos do reino dos céus, nós estamos falando do lugar onde nós vamos passar a nossa eternidade, que é no reino dos céus, no reino do Cordeiro. E essa parábola, esse texto, fala um pouco sobre isso, mas quando ele começa a contar sobre essa parábola, sobre a semelhança do homem que saiu para semear e lançou boa semente em terra fértil, ele está contando sobre como será o reino dos céus, ou como tem sido o reino dos céus. E pouco nós temos falado sobre isso. Eu me lembro na época em que o presbítero Neto, ele já era presbítero lá na época de Ágape, e nós ministrávamos muito na época de 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2010. Todos os anos nós falávamos muito sobre o reino. Você lembra, Neto? Eu me lembro nas escolas bíblicas, eu me lembro nos encontros antes do louvor. Eu já fui igual o Tercinho, já fui sonoplasta, tá? Eu já fiquei ali na mesa, ali, chato, indo lá na frente, puxando o cabo, chegando cedo, saindo tarde. Ricardinho já carregou caixa de som comigo. Eu não vou nem falar para você que Ricardinho já foi do Ministério de Dança, mas isso já aconteceu. Eu não posso falar essas coisas, mas naquele período, naquela época, naquele momento da igreja, nós falávamos muito sobre o reino dos céus e a cultura do reino. E era algo muito forte, muito presente. Você sabe o que acontece quando nós ensinamos sobre a cultura do reino? O reino desce. O reino vem, nós estabelecemos e estipulamos uma cultura que nós vivemos e aprendemos. Nós ficamos 10 anos aprendendo sobre o reino, para hoje nós podermos ministrar a igreja sobre o reino. Nós não temos falado sobre o reino, mas quando nós pregamos um evangelho que não é baseado em uma religião, mas é baseado na cultura do reino, tudo se torna mais fácil e mais leve. Nós não temos ensinado mais sobre a cultura do reino, e nesse período ao qual nós mais falávamos sobre a cultura do reino, era um período ao qual nós estávamos passando por um momento de transição de uma identidade do reino para outra. Lembra, Netão? Nós estávamos saindo de uma cultura tradicional para uma cultura mais avivada. Então nós estávamos disseminando uma cultura que nós estávamos recebendo direto da fonte. O Senhor estava ministrando em nós aquilo que deveria ser a cultura do reino, e nós vivemos segundo essa cultura. E às vezes a pessoa se assusta assim: pastor, você está emprestando a igreja, o templo, para uma outra pessoa congregar dentro da sua igreja, usar seus instrumentos e tomar sua água com gás que está lá dentro da geladeira? Por quê? Porque a igreja não é minha, a igreja é do reino, ela é do Senhor Jesus. Isso faz parte da cultura, porque nós não podemos dar nada a ninguém que nós antes não tenhamos recebido. E se nós recebemos a cultura, é a cultura do reino, é a visão do reino que nós precisamos ministrar sobre as pessoas. Há muito tempo nós não falamos mais sobre isso, né? Então tinha um monte de estudo, Eliel, Maurício, ressuscitando aí os nossos amigos da velha guarda, e nós aprendemos muito sobre isso. E diz o texto que essa parábola é como o reino dos céus. O homem sai para semear, e diz o texto que a semente era boa. Diz o texto que a terra era boa. Se a semente é boa, se a terra é boa, como vai ser a colheita? Boa. Se a semente é boa, se a terra é boa, se as condições são favoráveis,
se estamos ali nas aulas lá de biologia da CNTP, se estamos nas condições normais de temperatura e pressão, se nada mudar, logo a colheita também será maravilhosa. Então a primeira coisa que nós precisamos ter e saber que para termos uma boa colheita, nós precisamos ter boas sementes. Mas nós também precisamos discernir qual é a terra onde nós temos lançado as nossas sementes. Hoje o Senhor me chamou para profetizar nesse culto. E eu queria te pedir para ficar de pé. Não se assuste não. Eu vou pedir para você levantar e sentar umas 30 vezes. Mas eu quero profetizar. Hoje eu não quero estar aqui como pastor, eu quero estar aqui como profeta do Senhor. Eu vejo no meu espírito hoje como se tivessem, a Bíblia chama de bornais. O que é um bornal? É um saco feito de couro onde é colocada semente. E eu vejo hoje literalmente como se tivessem bornais aqui espalhados por toda a igreja. E o Senhor quer liberar sementes sobre a sua vida. Vem aqui, meu profeta, vem aqui comigo. Vem aqui, pastor Erla, vem aqui, pastora Adriana, vem aqui, pastora Sheila, vem aqui, pastor Carlos, vem aqui, pastora... Não, pastora Dani tá de licença, você não pode não, pastora. Fica aí. A pastora acabou de passar por uma cirurgia, fica aí quietinha na sua. Vem aqui, Ricardinho, a alma, Ricardinho tá gritando ali, ele tá doido para falar, mas não vai falar não. Só vai estender as mãos, estende as mãos assim para a igreja. Nós queremos profetizar. Ó, vocês não estão cobrindo o canto de lá, ó. O pessoal lá tá ficando sem semente, estende aí as mãos. Cadê Cid? Vem aqui, Cid. Vem aqui, pastora Cátia. Vem todo mundo aqui. Vem. Estenda as suas mãos assim. Para onde tiver uma mão estendida. Agora você coloca a sua mão assim em posição de receber, senão você não ganha. Pai, nós queremos agora, na autoridade que há no nome santo de Jesus, isso aqui não é teatro. Isso é poder dos céus para poder mudar a vida de pessoas aqui nessa noite. Eu quero declarar, Pai, aonde tiver uma mão estendida agora, segundo a unção que está sendo liberada aqui pelos pastores, pelos presbíteros, pelos profetas, Pai, nós queremos agora estender as mãos e declarar, Pai, sementes boas, sementes novas, sementes que frutificarão, sementes que germinarão, sementes que crescerão. Pai, nós queremos liberar sobre a igreja sementes direto do trono do Senhor. Pai, libera sementes, boas sementes, Pai, libera sobre cada pessoa aqui, que elas possam voltar para suas casas, meu Deus, com seus bornais cheios, meu Pai, com as suas sacolas cheias. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu quero declarar que se a semente é boa, a colheita também será boa. Nós liberamos, meu Pai, direto do trono do Senhor, sementes. Pastores, coloquem as mãos de vocês assim, em posição de receber agora. Pai, eu quero liberar sobre essa liderança, sobre essa igreja. Laudeni e Vanessa também, eu quero liberar sobre a liderança dessa igreja. Pai, sementes de multiplicação, boas sementes selecionadas. Pai, eu quero liberar sobre eles sementes direto do trono do Senhor para a vida deles. Que essa liderança possa andar em ousadia, cheio do Espírito Santo e sem se atemorizar com as coisas que estão por vir. Nós liberamos sementes, ó Pai, sobre a vida dos teus pastores, dos teus presbíteros e dos profetas, em nome de Cristo Jesus. Você que recebeu sua semente, levanta sua mão assim. Levanta sua mão assim. Agora, em nome de Jesus Cristo, dê um brado de louvor a Ele. Dê um brado de louvor a Ele. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela minha semente. Em nome de Jesus. Pode se sentar. O teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém.
lógico, vocês podem entrar mais na pressão, assim, ó. Eles tinham um pastor que era hardcore, assim, então vocês têm que vir na pressão. Cadê o baterista? Gente, tem um baterista que é cunhado. Ô Senhor, abençoa a vida do Márcio, ele recebeu sementes. Que essas sementes cresçam em nome de Jesus. E que cure esse joelho dele em nome de Jesus. A semente era boa. A terra era boa. Logo, a colheita também tinha que ser boa. E quando eu olho para isso tudo, para esse texto, eu fico preocupado e às vezes olhando quais são as colheitas que nós estamos tendo. Porque quando fala de colheita, quando fala de semente, ele está falando do reino dos céus. E em especial um tipo de semente que ilustra bem o reino dos céus, que é o que está no versículo 3 a 9. O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu no terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram, secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Aí no versículo 8 diz assim: outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. E quando ele está falando disso, ele está falando especificamente da semente do trigo. Ele não está falando de qualquer outra semente, senão a semente do trigo. Quando nós estamos falando de uma colheita de 30, de 60 e 100 por 1, nós estamos falando de uma semente de trigo. É exatamente esse tipo de semente que a Bíblia está trazendo luz aqui. Porque se a semente for ruim do trigo, primeiro, ela não vai germinar. Segundo, se ela germinar e a semente não for boa, daquele grão de trigo pode nascer 5, 10, 15, 20. O trigo, ele tem como uma espiga, e a gente ilustra às vezes no culto de Santa Ceia, aquele raminho de trigo. Tem um raminho de trigo aí? Um diácono, por favor, lembra daquela gincana da escola? Quem trouxe aqui o primeiro raminho de trigo? Washington, corre! Isso, Washington! Exatamente nesse sentido, o ramo do trigo, naquela espiga do trigo, diz a Bíblia que quando a semente é boa, pode ter naquele ramo, naquela espiga, naquele negócio que eu não sei o nome técnico, minha bióloga, qual é o nome técnico da espiga do trigo? Ela não é botânica, gente, ela acabou de me responder isso, ela não disse isso, mas eu pensei. Mas aquele ramo do trigo, ele não tem mais do que 30, porque senão a semente seria boa. E a Bíblia está dizendo exatamente isso. Se a semente é boa, o ramo do trigo pode dar 30, pode dar 60 e pode dar a 100 por 1. Mas tudo isso também depende não apenas da semente que você está lançando, mas depende também da condição do solo. A qualidade da semente e a condição do solo fazerão com que a sua colheita seja uma colheita próspera, uma colheita ao qual o seu ramo, a sua espiga vai estar completamente cheia e transbordante. Uma salva de palmas para o meu diácono. Exatamente isso. Um ramo de trigo com 30, isso aqui não deve ter nem 10, com 60 e com 100 sementes, de apenas uma semente que o Senhor coloca na sua mão, Ele pode fazer multiplicar numa proporção que ninguém consegue explicar. A questão toda é que nós achamos que nós precisamos ter muito para poder receber muito, mas o que a cultura do reino, nós estamos falando de trigo, e trigo na Bíblia está representando o reino. Na cultura do reino não importa se você vai ter, se você tem muito. Na verdade, o que a cultura do reino está dizendo é, se você tem apenas um, Deus pode fazer esse um se transformar em 30, em 60 e 100 por 1. Essa é a cultura do reino. Então deixa eu te dizer, e eu quero falar para vocês como profeta nessa noite. Se o Senhor te entregou uma semente, e todos aqui receberam uma semente,
Eu quero profetizar agora a multiplicação dessa semente sobre a sua vida. E eu tenho certeza que a semente que você recebeu é boa, porque veio direto dos céus. Agora, o que vai fazer a diferença, se você vai colher a 30, a 60 e a 100 por um, é a terra onde você vai lançar essa semente. O principal você já tem, que é a semente. Agora você precisa discernir qual é a terra que você vai lançar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Porque se você lançar a sua semente no local certo, na terra fértil, aonde o Senhor está direcionando, é impossível que você não colhe a 30, 60 e a 100 por um. Anote isso, é impossível. Pastor, o que é impossível? O impossível é aquilo que não vai acontecer. Você já recebeu a boa semente, então agora é hora de você também receber a multiplicação dessa semente. Então, em nome de Jesus Cristo, eu quero te incomodar novamente. Se ponha de pé. Nós vamos agora profetizar a multiplicação dessa semente sobre a vida de vocês. Hoje está bom movimentar a igreja, porque tem muita gente de folga aí, de viagem, de férias, então fica mais fácil enxergar para todo mundo. Mas eu quero agora a multiplicação do Senhor sobre a sua vida. Cadê a minha equipe de elite, minha tropa de elite que estava aqui na frente comigo? Vem para cá. Eu falei que vocês vão ter trabalho o culto todo. Vem para cá. Escute, pastores. Deus vai desatar a visão profética na vida de vocês hoje. Alguns de vocês vão começar a enxergar literalmente as sementes caindo sobre a vida de pessoas. Como um pozinho caindo dos céus. Vocês vão enxergar, mas é fácil enxergar para quem já tem visão? Não, mas para quem não tem visão, também vai enxergar hoje, semente caindo do céu. Estenda as suas mãos e nós vamos profetizar a multiplicação da semente sobre a sua vida. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós profetizamos, meu Deus, sobre a tua igreja, sobre a tua casa, sobre a igreja do Senhor. Nós declaramos, meu Pai, que toda semente que foi recebida, toda semente que foi liberada dos céus hoje sobre a vida da tua igreja, sobre a vida de pessoas aqui, meu Pai, pessoas, meu Deus, que não viam o resultado dos seus trabalhos, pessoas que estavam vivendo, meu Pai, dias difíceis, contando moeda, contando recursos, para saber se iriam conseguir passar um mês. Eu quero declarar agora sobre a vida dessas pessoas uma unção de multiplicação. Eu quero declarar agora sobre a vida de pessoas, sementes sendo multiplicadas a 30, a 60 e a 100 por um. Eu quero declarar e profetizar sobre a vida de pessoas aqui, espigas cheias, celeiros cheios. Pai, no nome de Jesus Cristo, multiplica, Deus, sobre a vida da tua igreja as sementes que o Senhor tem liberado. Mas, Pai, eu também quero profetizar aqui sobre esta liderança, sobre as pessoas que estão aqui na frente, que o Senhor multiplique as sementes que o Senhor tem colocado sobre a vida deles. Pai, no nome de Jesus, que eles sejam os mais prósperos das suas casas, que eles sejam os mais prósperos das suas famílias, mas que eles sejam os mais abençoadores de toda a sua história, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Pega sua guitarra. Pega sua guitarra, quero seu violão não. Vamos fazer barulho comigo. Fernando, vem com o violão. Mas preste atenção. No meio da colheita, no meio do plantio do trigo, veio alguém que a Bíblia chama de um inimigo. A Bíblia não fala que é o inimigo,
Isso significa que não necessariamente é o diabo, porque senão seria o, mas a Bíblia diz que é um. E esse um é um artigo indefinido, que define um sujeito que nós não sabemos quem é, mas vamos dizer assim, é o sujeito oculto da frase. De fato é isso, alguém que nós não sabemos, mas que se coloca como inimigo daquilo que nós estamos fazendo. No meio do trigo, no meio da colheita do trigo, alguém vai lá e lança uma semente de joio. E exatamente no momento ao qual a pessoa está descansando, está na sua casa, em momento de repouso, e a pessoa trabalhou o dia inteiro no sol quente, lançando sementes, e quando ela vai descansar, quando ela acha que está tudo tranquilo, sossegado, agora é sentar na frente da televisão, cruzar as pernas, ligar o Netflix e esperar o tempo da colheita, enquanto ela está ali descansando. Um inimigo vai lá e lança sementes de joio, no meio do seu plantio, no momento ao qual ele estava ali, repousando. E diz a Bíblia que os trabalhadores olharam o plantio e perceberam que no meio do trigo tinha joio. E eles chegam para o dono da seara e falam assim: olha, tem joio. E a primeira coisa que alguém faz quando percebe o joio é questionar a qualidade daquilo que você está fazendo. Porque a pergunta que eles fizeram para o dono da seara é: você lançou sementes boas? Se você fez a coisa certa, se você lançou semente boa, se você está tendo um trabalho árduo, sempre vai se levantar alguém para questionar a qualidade daquilo que você está fazendo. Quem está entendendo aí, começa a receber agora. Porque só é criticado sobre a qualidade da entrega aquele que está entregando alguma coisa. Quem não entrega nada não será criticado pelo que não está fazendo. Mas no momento ao qual ele olha para a seara e ele enxerga o joio, ele enxerga o trigo, ele com a visão daquele que quer apenas ter um momento da colheita e ficar com os lucros da colheita, ele olha para aquilo tudo e diz: ei, vamos arrancar o joio. Mas o dono da colheita, ele sabe quanto custou cada semente. Ele sabe quanto custou lançar cada semente naquele solo. E a primeira palavra que ele diz é: não arranca o joio. Não tira o joio, porque se você tirar o joio, você também vai tirar uma semente que eu plantei com muito esmero, que foi difícil, que eu fiquei no sol, que eu reguei. Não arranca o joio, porque se você arrancar o joio, você também estará arrancando o trigo. Mas sabe qual que é o grande X da questão disso tudo? É que nós temos que estar acostumados a saber que no meio do trigo sempre existirá o joio. Igreja do Senhor Jesus, deixa eu te dizer, não tem como arrancar o joio. Nós na caminhada vamos ter que por muitas vezes caminhar com o joio do lado. Mas uma coisa me chama bastante atenção nesse texto, porque diz a Bíblia que o semeador lançou a semente do trigo, e depois, em outro momento, o inimigo lançou a semente do joio. Mas quando ele olha, joio e trigo parecem ser exatamente a mesma coisa. Joio e trigo parecem ser iguais a ponto de você ir arrancar um e se confundir e arrancar o outro. Às vezes nós não temos a condição necessária para discernir o que é joio e o que é trigo. Mas uma outra coisa que me chama bastante atenção é que primeiro foi plantado o trigo. E quando o joio é lançado na terra, ele alcança a mesma estatura do trigo. Isso significa que a semente do joio, ela vai crescer mais rápido do que a semente do trigo. Você sabe o que significa isso, igreja? Significa que às vezes nós vamos estar fazendo a coisa certa, vamos estar caminhando, tendo um trabalho ali, gastando energia naquilo, pagando um preço, e vai ter alguém do seu lado que é joio, e vai estar crescendo às vezes mais rápido do que você. A semente do joio foi lançada depois, mas ela alcançou a altura da semente do trigo, e ela cresceu mais do que o trigo. O problema é que às vezes nós estamos olhando para o joio que está crescendo e queremos ser como o joio, porque nós queremos crescimento rápido. Quem é que não quer crescimento rápido? É bom crescer rápido,
É bom conquistar rápido, é bom ter as coisas rápidas, é bom encher a igreja rápido, é bom ganhar dinheiro rápido, mas calma. Às vezes você está se baseando em algo que não é trigo, para ter o crescimento do joio. Você está entendendo, igreja, o que o Senhor quer falar com você nessa noite? Eu não estou aqui hoje na qualidade de pastor, estou aqui como profeta do Senhor, para te alertar. Pare de comparar o seu crescimento com o do joio. Você é trigo. Você é trigo. Você tem o seu crescimento no tempo certo, no tempo estipulado pelo Senhor. Não se baseie naquele que está crescendo mais do que você, porque você só vai saber se ele é joio no dia da colheita. Às vezes nós olhamos e queremos que as coisas sejam rápidas demais. Às vezes a semente é lançada num dia e nós já queremos colher o fruto no outro. Às vezes nós pagamos um preço hoje e já queremos colher o resultado amanhã. Às vezes é assim, nós lançamos a semente, nós fazemos a coisa certa. Não é, pastora, nós fazemos absolutamente a coisa certa. Os pastores estão aqui, todos nós sabemos a dificuldade que é plantar trigo, mas nós temos que saber que mesmo que não estejamos crescendo como joio, no final a colheita será nossa. Não dá para basear no crescimento dos outros. Não dá para se basear naquilo que os outros estão fazendo, ou não dá para se basear na estatura que o outro está tendo, porque o Senhor te chamou para ser trigo, não te chamou para ser joio. Não dá para arrancar o joio no meio do trigo. Nós temos que passar o tempo da espera, e esperar é a maior dificuldade que todos nós temos. 90% das pessoas que ficaram milionárias do dia para a noite, seja em prêmios de reality show, seja em mega cenas do planeta, ficaram pobres novamente. Tiveram um crescimento rápido demais e não conseguiram administrar aquilo que receberam. Pode observar, às vezes chega alguém na igreja ou no seu hall de amizades. Alguém cresce rápido demais, começa a fazer as coisas rápido demais. Logo, depois de um tempo, o que acontece com essa pessoa? Aonde está essa pessoa? Não permanece. Porque o tempo da espera é o tempo que o Senhor vai gerar maturidade para a sua semente. Você precisa apresentar uma semente madura, e apresentar uma semente madura significa que temos que esperar. Então eu quero liberar uma palavra para você aqui hoje. Coloca a sua mãozinha assim. Que toda ansiedade, que toda inquietação, que toda agitação, que todo espírito atribulado, agitado de um lado para o outro, que toda falta de fé, de esperança, de expectativa e de perspectiva seja arrancado do seu peito hoje. Você é trigo, você não é joio, você vai crescer no tempo certo. Não se baseie no crescimento dos outros, é o Senhor, é Deus quem dá o crescimento que você precisa para ser frutífero e para produzir a 30, a 60 e a 100 por um. Você é trigo, você não é joio. Eu não vou separar. Pode parar o mar alto do lugar da vergonha, eu vou te aquilo que é pequeno vai se tornar grande e vai te consumir. Isso é o que o mundo diz. Mas você sabe o que a cultura do reino está dizendo? Deixa o joio crescer. Deixa o joio crescer. Não é seu papel separar o joio do trigo. É o Senhor que é o dono da colheita. Então, em nome de Jesus, não abafe ninguém. Você não tem condições de discernir se é joio ou se é trigo. Deixe que o dono da colheita colha o joio e colha o trigo. Precisamos deixar o joio crescer.
Muitas vezes você está olhando para pessoas e está fazendo assim, é joio. Pastor, tive a visão, é joio. Mas calma, querido. Às vezes ele não está nem pronto ainda, mas ele é trigo. Às vezes não tem espiga nenhuma, mas ele é trigo. E às vezes nós olhamos para um joio bonito. Que trigo bom. Já passamos tanto por isso. O irmão tem todos os dons do planeta, ainda voa, fala bem e é cheiroso. Que joio bom, que trigo bom. O que acontece depois, Camila? É joia. Porque nós somos 100% visuais. E nós nos baseamos no resultado para poder discernir se a pessoa é boa ou ruim, se presta ou se não presta, mas o resultado é a colheita, não é aquilo que está sendo produzido agora. Então, em nome de Jesus Cristo, deixa eu te dizer, se acostume a ver o joio crescendo do seu lado, mas não pare de crescer, porque você é trigo, e é sobre você que tem a multiplicação. Às vezes nós não vamos conseguir discernir o que é, o que não é. E eu gosto muito de pensar nisso, porque essa dinâmica, eu vou adiantar aqui para a gente encerrar daqui a pouquinho, senão vão brigar comigo. Eu gosto de pensar nessa dinâmica, porque às vezes nós só vamos discernir o que é trigo quando o trigo estiver pronto para começar a dar os primeiros frutos. Lucas 22, 31 a 33 diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão, como para a morte. Pedro era trigo ou era joio? Era trigo. Ele só não estava pronto. Nós temos que entender que às vezes o trigo, ele não está maduro. E o fato de não estar maduro não significa que ele precisa ir para a peneira. Não significa que ele precisa ser jogado para cima para ver se o vento leva. Nós temos que esperar o tempo certo do trigo amadurecer. Jesus começa esse texto chamando Pedro de Simão. A expectativa de Jesus não era sacudir a Simão, mas era levantar um Pedro. A expectativa de Jesus não era olhar para Simão como joio, mas ele sabia que o trigo se chamava Pedro. Então às vezes ainda não está pronto, e nós temos que esperar o tempo da semente amadurecer. Queridos, se não tivessem pessoas como os pastores que nos pastorearam, como os pastores que pastoreiam vocês, de esperar o tempo de você se tornar Pedro, por muitas vezes, muitos de nós já estaríamos na peneira, sendo jogados para cima, porque muitos achariam que somos joio, mas na verdade somos trigo, e temos que gastar tempo para cuidar do trigo, esperar o trigo amadurecer. Ninguém na obra do Senhor é descartável. Nós temos que conseguir identificar aquilo que os nossos olhos não conseguem ver e esperar a hora certa do Simão virar Pedro. Isso é muito importante, porque Pedro achava que ele estava pronto. Senhor, eu estou pronto até para morrer por ti, mas na verdade ele não estava pronto. Ele achava que estava e na verdade ele não estava. Quando eu assumi o ministério pastoral, eu tinha certeza que eu não estava pronto. E até hoje eu ainda acho que eu não estou pronto. O Márcio falou hoje que ele não estava pronto para um monte de coisa. Ele vai casar, gente. Meu bebezinho não está pronto para isso. Mas daqui a uns dias ele vai estar. E se não tiver, a gente acerta ele, Camilo. A gente faz ele estar na marra. Mas a maioria de nós que fomos chamados para fazer alguma coisa, não estamos prontos para fazer, mas no caminho o trigo vai amadurecendo, e os primeiros grãos vão surgindo,
e de repente aquela espiga começa a entortar. Pastor, por que está entortando? Porque já tem mais de 60 grãos de trigo ali. Daqui a pouco está quase dobrando assim. Por quê? Porque a colheita já está em 100. É assim que funciona. Nós olhamos uma espiga seca, mas de repente começa a brotar trigo. Começa a encher, começa a multiplicar, começa a aparecer, e é a 30, a 60, a 100 por um. Na verdade, querido, nós não estamos prontos para muitas coisas, mas louvado seja o Senhor, porque Ele olha para nós e diz: Simão, você vai ser Pedro. Um dia Ele olhou para mim, um dia Ele olhou para você, e temos a certeza e a convicção de que somos trigo e não joio. Mas pastor, quando eu vou saber que o trigo está maduro? Eu fiquei pensando nessa pergunta hoje. Eu comecei a avaliar algumas coisas. Você vai começar a perceber que o trigo está maduro quando 10 portas se fecharem na sua cara, assim, pá, 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 e você ainda está de pé, procurando apenas uma porta que se abre. Pastor, quando eu saberei que o trigo está maduro? Quando te traírem e você não ficar se lastimando pela traição. Quando você estiver doendo e você não tiver forças para cuidar nem de você mesmo, mas você está lá do lado de alguém cuidando de outro, e às vezes que mais precisa de cuidado é você. Pastor, quando eu saberei que o trigo está maduro? Às vezes quando você preparar aquela melhor comida de domingo, aquele frango com maionese, macarronese, farofinho, delícia, aquela comidinha de cheiro de mãe de domingo, quando você preparar aquela melhor comida e chamar aquela pessoa que falou mal de você pelas costas para almoçar na mesa com você e servir para aquela pessoa a melhor comida que você pode preparar, aí eu saberei que o trigo está maduro. Quando você se alegrar por ter feito tudo, ter chegado cedo na igreja, virado a madrugada, pintando, preparando, ilustrando, fazendo tudo, e na hora do agradecimento o pastor não lembra do seu nome e aquilo não machuca o seu peito, a sua alma. Não, pastor, não, pastor é sonso mesmo, pastor esquece. Pastor, na hora não lembra o nome de ninguém, dá um branco, dá uma amnésia pastoral aqui na frente, a gente esquece. Não é para te magoar não, mas você é maduro. Isso não vai doer na sua alma, o trigo está maduro. Quando você for o primeiro a doar e o último a receber, quando você for a pessoa que está com mais fome nessa igreja e dá o seu lugar na fila para alguém passar à sua frente, você vai saber que o trigo está maduro quando você emprestar seu carro novo com tanque cheio para aquele irmão que não tem condições e ele te devolver o carro sujo e sem gasolina, e aquilo você se sentir abençoado por poder abençoar a vida de alguém. Quando você é líder e combina uma reunião de ministério, todo mundo confirma e não vem ninguém. Quando você faz aquele lanche, aquele café da tarde, chama pessoas para ir na sua casa e ninguém aparece. Pastor, quando eu saberei que o trigo está maduro? Quando você começar a produzir as primeiras sementes daquilo que você está sendo gerado, daquilo que está sendo gerado em você. Não dá para arrancar o joio. Trigo e joio vão crescer juntos. Ainda que o joio cresça mais, nós não temos como arrancar o joio, porque o único que pode arrancar o joio é o dono da colheita. Somente Ele pode arrancar o joio. E nós somos mestres em identificar o joio, mas o joio errado. Pastor, por que você está falando essas coisas? Você começou falando sobre o reino dos céus. Exatamente por isso, querido, porque esta mensagem é sobre o reino dos céus, e o reino dos céus se divide entre joio e trigo, se divide entre estar de pé e não estar de pé,
entre estar produzindo e estar multiplicando, mas se você é reino, obrigatoriamente você precisa multiplicar. E eu quero liberar isso sobre a sua vida, porque se você está no reino, a multiplicação dos céus está sobre a sua vida. Na cultura do reino, não existe semente que não multiplique. E essa é a palavra do reino que eu quero liberar para você. No reino dos céus, tem multiplicação, tem semente boa e tem terra boa. Ainda que tenha o trigo, mas você vai multiplicar. Ainda que tenha o joio, mas você vai multiplicar. Se ponha de pé.